E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, leremos o capítulo 22. Agora o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra, boa nova do Teu Evangelho. Dá-me a compreensão necessária, Senhor. Dá-me a vivência, o envolvimento necessário. E que possa também eu, minha família, ser instrumento do Senhor, para que de modo direto e indireto a Tua palavra chegue a mais pessoas, se assim for a Sua vontade. Desde já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Senhor nosso e Salvador. Temos no capítulo 22, 46 versículos, e diz o evangelista Mateus, do versículo 1 em diante. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. 5º versículo. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 15º versículo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam de alguma palavra, e enviando-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. 23º. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhes perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo se sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. 34º versículo. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
41º versículo nos diz: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou-lhe Senhor, dizendo: Dize o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? 45º. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? 46º e último versículo do capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus nos diz: E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou ninguém. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Repetindo o último versículo do capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, versículo 46, que nos diz: E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Pois bem, por meio desses 46 versículos, narra o capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, onde o evangelista relata fatos, ações do Cristo enquanto aqui estava. Do versículo 1 ao 14º, narra a palavra das bodas, onde nos explica o Senhor que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Do versículo 15 ao 22, nos fala acerca da questão do tributo. Do versículo 23 até o 33, sobre os saduceus e a ressurreição. Do 34 ao 40, o grande mandamento. E do 41 ao 46, o Cristo, filho de Davi. É rico, maravilhoso esse capítulo. E boa parte do cristianismo pode ser compreendido também por força desse capítulo 22 de Mateus, narrado pelo evangelista Mateus. Sobretudo a parte do grande mandamento, quando respondeu-lhe Jesus, versículo 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Repetindo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que possamos então pôr em prática, conforme a palavra do Cristo, o Filho de Deus. E como é difícil amar ao próximo como a si mesmo, sobretudo quando o nosso próximo parece que faz de um tudo para nos testar. Quando as palavras ditas não são cumpridas, quando os comportamentos são nocivos de graça, quando a boa ventura do conviver é marcado por decepção. Mas nessas que seriam crises, são na realidade formas de se criar a aplicabilidade do que Deus nos ensinou. Perdão e amor fraternal em todas as circunstâncias. Que Deus continue a nos abençoar. Sucesso!